O fruto do silêncio é a prece. O fruto da prece é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Assim afirmou Madre Teresa de Calcutá. Nós estamos aqui, eu, Sebastião Camargo, você, internauta, onde quer que se encontre, teleouvinte, rádio ouvinte, que faz parte ou a convite do Núcleo Assistencial Ramatiz de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em qualquer mídia que esteja sendo levada a informação até a você, seria o 5º Encontro Espírita pela Paz. E curiosamente no cartaz está assim: não há caminho para a paz é o caminho. Então é uma vertente do conhecimento. E vocês perceberam que Madre Teresa de Calcutá disse-nos que há um caminho também para a paz. Então, para aqueles que acreditam que a paz é o caminho, que não existe caminho para ela, fique tranquilo com a frase slogan do nosso encontro ou do nosso congresso. Mas para aqueles que querem pensar na possibilidade que o fruto do silêncio é a prece, que o fruto da prece é a fé, que o fruto da fé é o amor, que o fruto do amor é o serviço e o fruto do serviço é a paz, também podemos ver por este caminho. Porque conforme lemos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E além disso, a fé gesta a primeira virtude. E você sabe qual é o nome? O fruto da primeira virtude é a prece. Você percebeu o enredo? Então, se a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, Madre Teresa nos convoca a pensar, dizendo que o fruto do silêncio é a prece. Como você ora? Você silencia? Você se recolhe? Como nos aconselhou Jesus? Lembra? Quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, feche as portas, fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Assim, ele começou: Pai Nosso dos céus, que é o Pai Nosso aramaico, reconhecendo a onipotência, a onipresença, a onisciência, o arquiteto cósmico. Santo é o teu nome, Deus é. Venha o teu reino para mim e para todos os seres que também são expressões de Deus. Tua vontade se faz, queiramos nós ou não, completo eu. Dá-nos hoje a nossa parte de pão, a cada um conforme as suas obras. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixe entregue à aprovação, ou seja, esteja conosco, nem precisaria pedir, porque Ele é onipresente. Porque assim nos resgatas do mal. Então não existe, na realidade, hoje sabemos que não existe o mal também. Então, se eu me dedicar ao bem, eu já estou livre do mal. Por isso que ele pede, não me deixe sozinho, não me deixe entregues às provações, para que eu não vacile e cometa o equívoco. Vou orar de novo, sem interferência, conforme
a obra Analisando as Traduções Bíblicas do pós-doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixe entregues às provações, pois assim nos resgatas do mal. Se concordarmos, assinamos, assim seja, ou amém. Você escolhe. O nosso tema, o tema que nós sugerimos para o encontro, foi um e poderia ser outro, mas no cartaz aparecem os dois. Por isso nós vamos trabalhar com os dois. Lucro para nós, não sei para vocês. Então, o primeiro, o dever é a lei da vida. E o segundo, a paz do mundo começa em nós? Colocamos a interrogação. Porque a frase é sem interrogação, mas eu estou perguntando para você. A paz do mundo começa em nós? Ou queremos que a paz venha de fora para dentro? Então vamos voltar lá no início. A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E vamos com a Madre Teresa. O fruto do silêncio é a prece, que é a primeira, a filha primogênita da fé. Se a prece é a filha primeira da fé, a fé precisa de uma base, segundo Kardec, no capítulo 19 da obra que eu citei. Porque no item 23 do capítulo 27 está lá anotado que a prece é a filha primeira da fé, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a fé, além de ser mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Então, o fruto do silêncio é a prece. Então, eu vou silenciar a mente. Vou respirar profundamente, vou me relaxar e vou me apresentar para Deus. O reino de Deus está dentro de mim. Se o reino está, Deus e o Cristo também estão. E eu vou entrar para dentro do meu aposento, que é a minha mente ou a minha consciência. Vou fechar as portas dos sentidos e vou falar a Deus em secreto, em silêncio, que em secreto ouvirá. E o fruto desse silêncio, que vai partir das fontes da minha própria alma, dos meus simples desejos, que vão comunicar com esse Deus, com esse Cristo, com esse reino que existe em mim, que é o Evangelho, que é um repositório de força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. E segundo Emmanuel, está em minha consciência, no meu coração, no meu próprio espírito, em você e em qualquer lugar. Então eu silenciei e apresentei para o Deus e o Cristo que existe em mim. E eu estou orando. E lembra o que é a oração? Louvar, pedir, agradecer. Para o Espírito Emmanuel, não tem como louvar se não for na ação. E quando eu silencio e me apresento como Paulo de Tarso, Senhor, o que queres que eu te faça? Reconhecendo a onipotência que trabalha até hoje, a onisciência, a onipresença, e lembrando de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, e eu
trabalho também. Sede vós outros meus imitadores, e eu quero ser imitador do Cristo de Deus e trabalhar para o Senhor Supremo na sua obra a partir de mim, que faço parte desta obra. Em cada palavra, segundo Kardec, eu devo revelar uma intenção. Então, se ele trabalha sempre, se o Cristo trabalha também, e só posso louvá-los na ação, porque louvar é reconhecer as suas grandezas do Cristo e de Deus, e do seu trabalho, de vossos trabalhos, de ambos. Então, o que é que eu posso pedir, que é o segundo degrau da prece? Louvar. Já sei que vai ter que ser na ação, não tem outro mecanismo, segundo Emmanuel. Existem 9 leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos, ou da obra O Livro dos Espíritos. E essa terceira parte, as leis morais da vida, é decodificada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estou citando. E a primeira lei é a lei de adoração. Que é isso? Que seria louvar, adorar. E precisa ser na ação. Lembra o nome da segunda lei? A lei do trabalho. Isso mesmo. Então, o que é que eu posso pedir se não trabalho? Normalmente, Ramatiz, em homenagem ao seu núcleo, e a esse mestre e nosso pai espiritual, que está nos conduzindo desde a Atlântida até os dias atuais. Seguidor do Cristo desde outras instâncias, muito antes da Terra. E ele fala que pedir bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. De alguma forma, Emmanuel também fala algo parecido. Então, louvar para Emmanuel é na ação. Pedir bênçãos para Ramatiz é pedir oportunidade de trabalho no bem. E o terceiro degrau da prece, agradecer. Que para Joana de Ângeles, Ramatiz, Jesus é a Jerusalém renovada. Joana de Ângeles, psicologia da gratidão. O grão de trigo que quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar em pão. Então, nos 3 momentos da prece, é trabalho. Meu pai trabalha até hoje, e eu estou louvando. E eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Então não tem como ser outra coisa. O que é que eu vou pedir? Trabalho. O que é que eu vou fazer? Trabalhar. Porque veja, a terceira lei das 9 leis morais, a 10ª, é a síntese das 9. Já chegaremos lá. É a lei de reprodução. Porque criar só Deus, criar só os Cristos. Mas para Ramatiz, co-criar é reproduzir alguma coisa. Então, a lei de reprodução. Eu vou reproduzir alguma coisa visando o bem do conjunto. Porque o bem de todos é o eterno princípio, segundo André Luiz, em Evolução em 2 Mundos. E o bem supremo é a lei eterna. E o antídoto para o mal, para a enfermidade, para as perturbações, é o bem. Ação e reação. O bem supremo como lei eterna, respostas da vida.
também de André Luiz. A quarta lei, lei de conservação. Se eu reproduzir algo que vise o bem do contexto, eu posso conservar o que eu reproduzir. Então, fruto do silêncio é a prece. Me apresentei para o trabalho, em cada palavra revelei uma intenção. Quero trabalhar para o Cristo, para Deus, para mim mesmo. E o fruto da minha prece, agora ela vai ser colocada em ação, porque ela é a alavanca que eu vou mergulhar na consciência, segundo Joana de Ângeles. E orar é iluminar-se de dentro para fora, trazendo o evangelho que existe em mim, o Cristo e o Deus, para a ação. Então, o fruto da minha prece é a fé, que é esse conhecimento que eu intencionei antes de orar. Mas a fé não é mãe da própria prece? Assim como coloquei no tema do nosso slogan do nosso encontro, que não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Então é a visão de alguém. Maria Teresa já mostra que há um caminho para a paz. Mas ao mesmo tempo, ela está dizendo que o fruto do silêncio é a prece. Então o fruto da fé é a prece. O fruto da prece, ela está falando que é a fé. Então pode ser mais fé. Mas foi a visão de Maria Teresa. Percebeu que não existe nada pronto? Então cada espírito tem um alcance. E a doutrina dos espíritos nos esclarece quanto a esse alcance individual, para que possamos, nessa universalidade dos ensinos, porque o ensino dos Espíritos, conforme a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos. Então, se a quarta lei é a lei de conservação, se não está de conformidade com a fé, porque o fruto da minha fé vai me permitir silenciar o meu conhecimento. E o fruto do silêncio vai ser a prece. Filha da fé, a filha primogênita. O fruto dessa prece, dessa ação, vai ser mais fé. Inclusive pode ser a construção do próprio amor. Porque o fruto da prece é a fé. E o fruto da fé é o amor, porque ela é mãe do próprio amor. O amor substância que gera e nutre a vida. Não o amor lei que organiza e mantém a vida. Mas o amor que gera e nutre é filho da fé. E o fruto do amor é o serviço, porque antes do amor, segundo Joana de Ângeles, na obra O Amor como Solução, antes do amor não existia a criação. O amor é o prolongamento do psiquismo divino. E você sabe quem é esse prolongamento? O Espírito, o princípio inteligente do universo. O amor é a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas, segundo Carlos Torres Pastorino, na obra Sugestões Oportunas. Então agora, com a fé, que é o conhecimento e o discernimento, fé raciocinada, eu me coloquei a serviço do Cristo na prece. No silêncio, gestei uma proposta de trabalho. Então, a minha fé, em cada palavra, revelou a intenção para o Cristo, para o Deus, para a minha consciência, e coloquei o Evangelho em ação.
E o fruto desta fé, desta prece em ação, gerou o amor como substância, para que eu possa começar a trabalhar, porque o fruto do amor é o serviço. Sem essa energia, segundo Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação conforme a conhecemos. Então, tudo que existe é filho do amor, que é a expressão do Evangelho como substância é a vitalidade, como lei é a força e como resultante é a vida. Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. Então, amor é o Evangelho na ação, gerando serviço. E o fruto desse serviço é que é a paz. A paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido ou retamente cumprido. E o dever, como lei da vida, representa na prática todas as virtudes, filhas da fé. Porque veja, a fé gesta a oração que, colocando o Evangelho em ação, vai gestar a ciência da paz. A paciência. Percebeu? E esta ciência da paz, segundo Joana de Ângeles, vai gestar a plenitude, que vai gestar a gratidão, que gestará a alegria, que gestará a esperança. Percebeu? Nesse silêncio, eu construí a minha pauta de trabalho, a prece, a oração. Oração é força, ação é serviço, segundo Emmanuel. A oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. Colocamos a força do Evangelho em ação ou criamos elementos força, que são as virtudes. Então, quando oramos, ou quando silenciamos no início da oração, recolhemos o nosso aposento. Viajamos ao encontro do Cristo, do Deus, do Evangelho que existe em nós, em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. E de lá para cá, estou orando, já estou trabalhando, iluminando-me de dentro para fora, plenificando-me na ação, segundo Joana de Ângeles, gestando a maior potência no processo de autocura, que é a oração, que é a prece. Percebe? E neste mecanismo eu sou fecundado para construir a primeira virtude nesse processo, que vai ser o alicerce de todas as demais, inclusive antes da própria ciência da paz. A humildade é o alicerce essencial de todas as virtudes, segundo Confúcio. E vou construir a estrutura das virtudes, que é a consciência do que vou fazer. Francis Bacon. A consciência é a estrutura das virtudes. A humildade, o alicerce. A paciência ou a ciência da paz é que vai construir esse edifício. A primeira virtude é a plenificação. Quer dizer, eu tenho um propósito de plenificar-me na ação. Então, esse estado de plenitude, de saber que estou trabalhando para o Cristo, para Deus. Isso não é um estado de plenitude? Eu estou sendo fecundado por estas divindades que morejam em mim e que eu sou expressão delas. Agora,
após sentir-me plenificado pela presença deles em mim, eu construo a gratidão, que é a minha pauta de trabalho na ação do lado de cá. Fui lá no âmago do ser e retornei para o mundo concreto objetivo para exercitar a gratidão. O grão de trigo, nesse exercício, se deixa matar para transformar-se em pão. Por isso que o fruto desse silêncio foi a prece, foi a minha pauta. O fruto dessa prece foi esse conhecimento que eu fui buscar. O fruto desse conhecimento, que é a fé, é o amor, como substância para gerar, para nutrir o que eu pretendo. O fruto desse amor vai ser o serviço que eu vou realizar, que é a construção das virtudes, e agora a gratidão vai gestar a alegria. A alegria tem a função de abrir os espaços em meu psiquismo para a interação e a permuta com tudo que existe em mim, com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Porque para isso eu vou pensar. E a resultante desta energia que eu trago de dentro para fora, quando atinge o campo racional, é o que chamamos de pensamentos. Então, os pensamentos são filhos da prece. Isso mesmo, da oração. E quando trago esses pensamentos, são minhas capacidades criativas em ação. Ou o pensamento é a minha capacidade criativa a ser colocada na ação. André Luiz. Agora, se eu não tenho fé, como que eu vou colocar isso? Então eu preciso, após o silêncio, construir a pauta. Eu quero, por humildade, eu reconheço a minha própria ignorância, o alicerce das virtudes. Quero adquirir consciência, que é a estrutura dessas virtudes. Quero construir a ciência da paz para organizar esse edifício. E, sequentemente, dar início em meu projeto nesse estado de plenitude que é trabalhar para a minha essência, a minha consciência, para o Cristo, para Deus, à luz do Evangelho personificado. Então, essa fé, que é a minha inteligência, tem o poder imaginativo conforme o seu valor. Então, a fé é o conhecimento. Então, a fé precisa de uma base. A base é o conhecimento daquilo em que devo acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho certeza após a compreensão. Assim, pela inteligência, pela minha fé, eu coloco o pensamento em ação e com o poder imaginativo, lançando mão desse amor substância, eu vou transformar esse amor substância em fluidos, em matéria mental, em bioenergia. Uma das vertentes do Evangelho, a vitalidade. O elemento que gera a vida, que nutre a vida. E o dever é a lei da vida. Ele existe nos mais simples detalhes, as mais simples expressões dessa vida, às mais elevadas ações. E eu tenho direito nesta criação, no dever com esta vida, na construção da paz em mim, porque a paz do mundo começa em mim, agora já sabemos que começa em nós. Eu tenho o direito de usar a quinta lei, daquelas 9 leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, lembra? Que é a lei de destruição. Se o que eu estou construindo só visa o meu benefício, só o meu quadrado, e o bem de todos é o eterno princípio, está ficando alguém fora, então eu tenho o direito de destruir essa construção e recomeçar. Então, lei de destruição, a quinta.
Porque eu estou construindo uma sociedade nova de pensamentos com a minha fé raciocinada, agora sendo vivenciada para gerar as virtudes. E nesse sentido, eu posso usar o poder imaginativo e vou construindo essa sociedade de pensamentos norteados pela minha inteligência, dando forma com a minha imaginação. Então, inteligência, imaginação e pensamento criou uma forma. Esta paz interior, a ciência da paz, a humildade, o alicerce, que é a consciência, vai dar vida, porque eu só tenho eles até agora. E agora eu vou construir a plenitude, a perfeita integração da humildade que reconhece a própria ignorância, o seu tamanho, o seu lugar, a consciência do que deve ser feito e a sabedoria inicial, que é a ciência da paz, para não atropelar, para não fazer algo que eu desconheça. Se me faltar conhecimento, humildade, exercito de novo a virtude inicial. Se me faltar consciência, que é a estrutura, vou adquiri-la. Se faltar a ciência de como fazer isso, a ciência da paz entre os elementos, de novo o exercício, para construir a plenitude entre esses elementos iniciais, para o exercício da gratidão, que é o trabalho de construção das demais virtudes. E a gratidão é outra virtude, assim como a plenitude também o é. Só que a plenitude que eu criei gestou a própria gratidão. A gratidão gestou a alegria para abrir os espaços para que, quando eu pense, eu interaja com todas as minhas vivências. Que elas tenham acesso ao meu projeto e que eu possa mergulhar no universo delas. De modo que a alegria, segundo Miramês, abre os espaços para que novos elementos entrem ou aqueles que não abraçarem a minha causa possam sair. Eu sou o bom pastor, disse-nos Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas. As que são minhas reconhecem a mim. Existem outras ovelhas que não estão neste aprisco, e é necessário que eu as traga, e que se comporte como um só rebanho e um só pastor. Só que Jesus também disse-nos: quem comigo não se ajunta, espalha. Por agora eu não tenho trabalho para você. E a vibração desse pensamento consciente, consciência, a estrutura, sábio pelo reconhecimento da própria ignorância, o alicerce, a humildade, ciência da paz, a harmonia entre os elementos, a vibração disso para criar o estado de plenitude entre os elementos, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante para construir esse estado de plenitude, que é a harmonia entre os elementos. Porque o pensamento, a inteligência, a imaginação dá forma. O estado de humildade, de consciência e da ciência da paz dará vida para nascer a plenitude. A palavra vai dar a orientação. Colocar isso em movimento, trazendo para a construção da plenitude, para a gestação da gratidão. E a atitude vai dar direção para que esse estado de plenitude entre os elementos, que agora é a síntese das três virtudes iniciais, humildade, consciência e a paz como arquiteta, a ciência da paz, que está nascendo de nós. Então esse estado de plenitude agora é a soma da essência
das três. É como se disséssemos: a humildade, reconhecendo a própria ignorância, abre os seus espaços no seu psiquismo. E a estrutura, que é a consciência do que é preciso ser feito, chega pela fecundação das virtudes de alguém, ou com as virtudes de alguém. Lembra com Jesus? Alguém me tocou. Eu senti desprender de mim virtudes. Então, meu silêncio possibilitou-me, a partir da fé que professo do meu conhecimento, reconhecer a minha própria ignorância. E nesse silêncio exercitei a humildade. Alguém me fecundou com as suas virtudes. Ele sentiu desprender dele virtudes porque eu reconheci a minha própria ignorância. Em cada palavra revelei uma intenção e alguém me fecunda com essas possibilidades, construo a estrutura num alicerce e com isso trago do universo de alguém, do Cristo, do Deus que existe em mim, as sementes da ciência da paz, da organização desses elementos, para a construção do estado de plenitude, que é um estado de fidelidade ao Cristo, ao Deus, ao Evangelho que existe em minha consciência. E agora esse estado de plenitude, movimentando os elementos, porque eu estou entrando em conexão com tudo que existe em mim, com todas as minhas vivências, segundo Kardec, em Obras Póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento, é a lição. Quando coloco um pensamento bem arquitetado em ação, me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E eu preciso criar essa pauta através da gratidão, porque a partir de agora não tem como. Em tudo dai graças. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu me coloquei a serviço. Eu usei de humildade, sinceridade, honestidade. Me deram consciência, uma noção do que precisa ser feito, fecundando-me. Noção dessa ciência dos elementos, a ciência da paz. Então tudo isso é um empréstimo divino até então. Construí a harmonia entre os elementos, o estado de plenitude. E agora vou exercitar a gratidão por essas oportunidades de trabalho no bem. E no exercício da gratidão, vou começar a reproduzir a lei de reprodução, de conservação, de destruição na construção de uma nova sociedade em mim. A sexta lei. E vou precisar da lei de progresso, porque todos eles têm que evoluir comigo. Todos esses elementos, todas essas virtudes que estão sendo criadas. E não só a lei de progresso para todos eles, mas de igualdade, todos terão o mesmo ponto de partida e ao mesmo tempo as oportunidades para a mesma destinação. E ainda a liberdade de aceitar o meu convite ou não. Quem comigo não se ajunta, espalha. Os que já estão no festim, que não estiver com a roupa nupcial, eu vou ter que retirá-los. Porque a vibração de um só pensamento que eu estou colocando em ação cria um magnetismo que expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. De modo que, ao exercitar a gratidão, crio a alegria. Abri os espaços agora para pensar, porque ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar. Ninguém consegue permutar e continuar o mesmo. Porque eu estou entrando em conexão com todas as minhas vivências. E eu já tenho como espírito quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles.
está lá na obra Encontro com a Paz e a Saúde. E conforme o ser consciente, a obra, o espírito, a minha consciência, a síntese de tudo quanto angariei através dos milênios. E eu, a alma, o centro da personalidade atual, sou apenas um ponto dessa autoconsciência pura. Ela sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Eu só sei, no meu caso, que quase nada sei. Reconheço a minha própria ignorância. Criei a alegria. Agora a alegria vai criar a esperança. E para Joana de Ângeles, a esperança é a doce presença do amor. Mais uma vez, a fé criando a doce presença do amor, já que a fé é mãe de todas as virtudes. E veja, se amor é força ou substância que gera e nutre, o amor substância, e o amor sabedoria, que é o amor lei, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, na esperança, eu criei um universo que tem matéria-prima, se eu precisar, para gerar e nutrir, e, ao mesmo tempo, referenciais de virtudes que ainda não vivi, mas à minha disposição, porque está em germe na esperança que estou criando. Já está gravado tudo que eu consegui, mas está em latência tudo que ainda não desenvolvi. E essa esperança vai gestar a autoconfiança, que é a noção de todos os potenciais que eu já tenho até então, de todos os meus filhos e de todas as minhas filhas. A autoconfiança, segundo Joana de Ângeles, é a condição que eu tenho de reconhecer todos os meus potenciais. E com ela, eu vou construir a piedade para que eu possa trabalhar. A piedade é a personagem que vai me possibilitar perceber a necessidade do outro e a minha também. A autopiedade, alopiedade. E quando eu me transporto para dentro do outro, construo a compaixão, trabalhando dentro do outro. Só que esta autoconfiança, segundo Joana de Ângeles, gera mais paciência. Então a paciência gera a autoconfiança, porque ela começou lá a ciência da paz, participou da geração da autoconfiança e a autoconfiança gerou mais paciência. E agora estou dentro de alguém, com todas as minhas virtudes, colocando-me à disposição do outro. A paz do mundo começa em mim. Construir em mim tudo isso. A compaixão me possibilita ver os potenciais do outro, do assistido. E o amor lei. Agora, o fruto do silêncio, a prece. Fruto da prece, a fé, mais conhecimento. Fruto da fé, o amor, como substância e agora como lei. E o fruto do amor é o serviço. Me coloquei a serviço do outro para analisar o seu psiquismo e saber que há cada um conforme as suas obras. Se eu fizer por ele, sou eu que recebo o reconhecimento. Se eu orar por ele, eu recebo os benefícios. Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor. Se ele orar, ele recebe. Se eu orar por ele ou por ela, eles recebem apenas os estímulos. Se eles aprenderem a orar, recebe todos esses benefícios. E com isso eu saio de dentro do outro e crio as condições com esse amor-lei, porque
Isso é amar. Para que o outro exercite os seus potenciais, a humildade para reconhecer a sua própria ignorância. E a partir daí, a consciência, a ciência da paz, a plenitude, a gratidão, a alegria, a esperança, a piedade, a compaixão, a autoconfiança e agora a caridade como um processo de autoiluminação, onde eu vou iluminar-me na ação. E tanto a prece quanto qualquer uma das virtudes são seres que nós criamos. Para Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, psicografada por Divaldo Pereira Franco, no capítulo de número 23, o Anjo da Misericórdia, está muito claro. Apresenta-se 4 entidades para Jesus no alto da cruz, dizendo: Senhor, tu te recordas, eu sou a fé. E já sabemos, a mãe de todas as virtudes. A segunda apresenta-se dizendo: tu te lembras, eu sou a esperança. A terceira se apresenta: eu sou a caridade. A quarta: eu sou a misericórdia. Então agora no exercício da caridade precisamos da misericórdia também. E basicamente quantas que fizemos? Porque isso está no âmago da consciência, só no centro coronário, no chakra coronário. A estrutura das 12 pétalas é a consciência. As 12 pétalas centrais, a humildade, a ciência da paz, a plenitude, a gratidão, a alegria, a esperança, a autoconfiança, e as demais. Então, as 12 pétalas centrais, a compaixão, a misericórdia, a caridade, que é a excelência do amor. Então, o suprassumo de todas as virtudes também, mas representando a caridade em cada situação. Além de ser um processo de autoiluminação, caridade é isso. É um processo de autoiluminação. É Joana de Ângeles, é Emmanuel, Allan Kardec e outros. Allan Kardec na obra Viagem Espírita de 1862. Ou Viagens, se você preferir. Caridade é a sublimação da personalidade. Emmanuel vem dizer, é a autossublimação. Joana de Ângeles, autoiluminação. E a primeira tarefa de um médium, segundo a autora, é a sua autoiluminação. E após essa autoiluminação, que é esse processo que estamos falando, já que o dever é a lei da vida e representa na prática o exercício de todas as virtudes, e a paz do mundo começa em mim, o que eu faça em mim, ou faça em mim o que eu desejo que aconteça no mundo. Não adianta querer mudar os outros, mudar o mundo, mudar a vida. Mudo a vida e tudo que existe em mim e tudo à minha volta mudará. Isso já dizia Lao Tse. 604 anos antes de Jesus foi quando ele nascera. Quer ajudar o mundo? Então ajuda-te. Quer transformar o sofrimento do mundo? Aliviar? Então trabalha a escuridão em ti. A maior dádiva que você pode ofertar ao mundo é a da sua própria transformação. Ou com Confúcio, 500 anos antes de Jesus. Os grandes estadistas, antes de querer conduzir os seus países,
aprendi a conduzir os estados. Antes de conduzir os estados, as cidades. Antes de conduzir as cidades, as suas famílias. Antes de conduzir a família, conduzir a sua própria alma. Antes de trabalhar a autoiluminação, estudava a sua alma para saber o que fazer. E iluminando-se, agora a sua família estava em paz. Se a sua família estivesse em paz, a cidade estaria em paz. Se a cidade estivesse em paz, o Estado, o país e, consequentemente, o planeta e tudo mais. Então, a paz do mundo começa em nós. E o dever é a lei da vida. Então, foram algumas reflexões que tecemos a convite do Núcleo Espírita Ramatiz de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você está gostando das nossas reflexões, do estudo, é o que estudamos por aqui. Essa frase é a segunda frase de impacto do nosso segundo livro, que chama O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Já que o primeiro é este, o despertar da consciência do átomo, ou de átomo, que é o nome correto, ao anjo. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Já está na 9ª edição, indo para a 10ª edição. Se você quiser estudar conosco, temos alguma coisa à sua disposição. Temos o nosso site, o despertardaconsciência.com.br, todos os domingos, às 17h30, sobre a regência do piloto interestelar Anderson de Castro, que está nos conduzindo até você, aqui nos estúdios O Despertar da Consciência, onde estamos falando com você, ou chegando até você, graças ao estúdio, ao Anderson, aos equipamentos. Facilitar, entre no site, que você já conhece o site, clique lá nos atalhos, nos links, você vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Facebook, e será uma honra tê-lo conosco no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, se inscrever, compartilhar os vídeos, dar o seu like, nos ajudar a propagar essa mensagem. Se quiser adquirir o livro, lá tem a loja virtual, mas lá tem também, se você rolar um pouco a página, vai ter 2 unidades do Instituto Despertar da Consciência. A de Minas Gerais, a responsável pelo site. Então vai ter um WhatsApp e um telefone fixo. Tem e-mail também à sua disposição. A unidade de São Paulo está sob a responsabilidade de outra pessoa. Então, Jussara e Fernando. Fernando é o contador, a Jussara que faz todos os enredos também para ajudá-lo na loja virtual, em tudo que acontece por lá. Então, os dois cuidam da estrutura total do site. A Neuza Marques é responsável pela nossa agenda global e tem um WhatsApp também para ela, um telefone fixo. Além de falar da agenda, qualquer dificuldade no site, fala com o Fernando, com a Jussara. Tem o WhatsApp, tem o telefone fixo e o e-mail, como eu disse. E qualquer outra coisa que quiser também dos nossos produtos, além do livro e várias outras coisas. A caneca, por exemplo, se alguém se interessar, é somente com a Neuza Marques. As camisetas, se quiser, caso queira, e etc. Então, está todo esse know-how para te ajudar. Nas segundas-feiras, então no domingo, todas às 17h30, horário de Brasília, todos os domingos, nossa live de 2 horas para dialogar com você. O ensino universal dos espíritos é a nossa pauta geral e depois trocamos ideias para as perguntas e respostas de acordo com o tema do dia. Toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília,
Tempo de Despertar é o nome do programa. São pílulas de 5 a 8 minutos, 8 minutos e pouco no máximo. A maioria tem 6 minutos, 7 minutos. Se gostou, compartilhe, nos ajude. Na quarta-feira, um programinha maior. Em torno de 27 minutos, 28, absurdamente, com as vinhetas e tudo, 30 minutos. Mas não chega a isso. Exemplos não nos faltam. Então, começamos falando de Allan Kardec e a obra kardeciana, 6 programas. E agora estamos falando de Leon Denis e Miramês, que são os nossos orientadores espirituais. Tem muitos, como Ramatiz. O segundo livro, com certeza vai sair o nome de Ramatiz, que é o coordenador da segunda obra. O primeiro, Leon Denis, auxiliado por Miramês. E agora Ramatiz. Talvez apareça o nome também de Leon Denis e Miramês, não sabemos ainda. Ramatiz é que vai decidir. E nas quintas-feiras é que estamos à disposição para lives quando nos convidam. Somente quando for lives, somente às quintas-feiras que nós temos à disposição por conta do Anderson, que trabalha na TVC de Três Lagoas, que é uma de nossas parceiras, e nos ajuda aqui por amor. E nós temos como afiliadas a Web Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo Andradina, que pega carona através do Facebook. A Web Rádio, a gente solta um sinal simultâneo para ela nas nossas lives. A TV Web Frutal, de Minas Gerais, é a parceira do programa Exemplo Não Nos Faltam. Foi a sugestão dela para gravar o programa falando da biografia dos autores, desses exemplos. Mas nós preferimos falar pouca coisa das personagens e o máximo de suas obras. Então, quinta-feira, as lives. Então, pode ser uma palestra, convidados. Então, nós convidamos alguém para uma entrevista. Então, a maioria são entrevistas. Então, nós convidamos alguém para trazer o seu conteúdo e dividir conosco, para que você possa ter maiores oportunidades. Quando há uma situação excepcional, a gente pode colocar na quarta-feira, mas é excepcionalmente quando o convidado, por conta dos seus afazeres, talvez não tenha possibilidade de ser na quinta, mas a preferência é na quinta-feira. Para o futuro, de repente, pode ser diferente, mas por agora é o que temos para ofertar para você. Então peço que nos ajude. A nossa gratidão profunda, mais uma vez, ao Núcleo Assistencial Ramatiz de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos os seus colaboradores, os seus responsáveis do plano físico e do espiritual, em especial a nossa gratidão profunda a Ramatiz. Estamos sempre à disposição. Nos encontramos por aí. Que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos faça sempre instrumentos de sua paz. Então a paz do mundo, de fato, começa em nós. Mas para isso, precisamos cumprir os nossos deveres. O dever é a lei da vida. Ele vai refletir na prática o exercício de todas as virtudes para que inicialmente possamos ser fecundados com a ciência da paz. Mas a paz, de fato, é a que construímos também na ação. Então a paz é o caminho e ao mesmo tempo vimos com Madre Teresa de Calcutá que existe também um caminho para encontrarmos a paz. E concluímos com a frase de Madre Teresa: o fruto do silêncio é a prece. O fruto da prece é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Muita paz a todos. Muito obrigado. Até já.